estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos começar mais uma aula de ciências? Vocês passaram bem a semana passada? Então, vamos começar. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente aqui a nossa sequência, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que organizem os seus materiais aí para a aula de hoje. Então, vai lá e já pegue ali o seu caderno, ou folhas de papel, o lápis ou a caneta, os lápis de cor, a borracha, o apontador. Pegue lá os seus materiais, tá? Porque hoje nós vamos continuar fazer a revisão e relembrar tudo que nós aprendemos até agora, tá certo? Então, pegue lá os seus materiais e aí já podemos começar aí, ó. Anotem a data de hoje, aula de ciências, e vamos fazer a última revisão aqui, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para você se organizar e eu já volto.
E aí, conseguiram então fazer ali os primeiros registros da nossa aula? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero aqui relembrar com vocês, se vocês recordam quais aqueles combinados lá desde o começo do ano. Vocês estão lembrados daqueles combinados super importantes? Então, eu trouxe hoje uma forma diferente de lembrarmos esses combinados. Vamos ver se você lembra? Então, o combinado número 1, o que é? Sujar as mãos com lama e carvão ou lavar as mãos com água e sabão? O que você acha? É claro que é lavar as mãos com água e sabão. Inclusive, você já lavou as suas mãos? Então, vai lá agora, ó, lave bem com sabão, lave bem entre os dedos, enxugue direitinho, tá certo? E depois volta pra cá pra aula. Enquanto isso, eu vou relembrando aqui outros combinados, tá? Prestem atenção. O combinado 2 é usar álcool em gel ou usar água com mel? O que você acha? Ah, é claro, né, professora? Tá brincando? É usar o álcool em gel 70%, tá? Vocês sabem que o álcool, 70%, ele pode matar ali o coronavírus e algumas bactérias, tá? É muito importante isso. Vamos lá, ó. Combinado 3. É fazer festança ou manter a distância? O que você acha? Por enquanto, é claro que é manter o distanciamento social. Não podemos fazer aglomerações ainda não, tá, gente? Isso é muito importante. E o combinado número 4 também é. Veja lá qual é ele. Utilizar máscara quando sair ou jogar máscara em qualquer lugar por aí? É claro que é utilizar máscara. Vocês já sabem, se precisar sair, tem que usar a sua máscara. E também usar de forma correta. Nada de ficar, né, pendurado na orelha aí. Inclusive, observem aqui, ó. Eu trouxe essas figuras aqui, essas imagens. E vocês observem bem cada uma delas. E vai me dizer qual está usando a máscara de forma correta. Observem ali. Letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Qual dessas imagens aí está mostrando a forma correta de colocar a máscara? Se você diz que é a letra C, você acertou. Muito bem, olha aí. Tá cobrindo direitinho o nariz e a boca. Nada de colocar a máscara no queixo, ou com o nariz de fora, ou com a boca de fora, ou pendurado na orelha. Nada disso. Combinado? Está tudo certo aí? Então, vamos ao combinado número 5, que é, veja lá, ser curioso, fazer perguntas e aprender ciências, ou ficar calado, não perguntar e não aprender nada?
O que você acha? Que aqui nas aulas de ciências nós devemos fazer muitas perguntas. Vocês sabem, né? Desde o começo desse ano que a gente vem falando que aqui nas aulas de ciências é para perguntar mesmo e pesquisar, investigar. Porque perguntar é uma forma de satisfazer as nossas curiosidades. Você não é curioso? Você não tem vontade de saber tantas coisas sobre o mundo, do que são feitas as coisas, não é? Então, pergunte sempre, tá? E só para vocês saberem e relembrarem, olhem aqui, foi assim que nasceu a ciência. Ah, mas o que é a ciência? A ciência é uma forma de explicar o mundo em que vivemos. Existem outras formas de explicar o mundo, as coisas, mas a ciência é uma delas. A ciência tem algumas respostas, né, para explicar as coisas, como que funcionam, da onde vêm os materiais, os objetos, do que são feitos. De onde vem o plástico? De onde vem a carne que nós comemos? Vocês já se perguntaram? De onde vem o ovo? Já se perguntaram? Então, tudo isso, né, a ciência vai ajudando a responder. O que tem além das estrelas? Onde que nós estamos? Nós moramos dentro ou fora da Terra? O que você acha? E os seres vivos, quem são eles? Os animais, as plantas, nós seres humanos, né? As bactérias, os vírus. Então, tem muitas coisas que a ciência pode nos ajudar a entender um pouquinho sobre o mundo, não é? E aqui nas aulas de ciências, nós estudamos algumas ciências, nem todas, tá? Quais ciências que nós estamos estudando aqui nas aulas de ciências? Porque vocês sabem, não é, gente? Que a matemática também é uma ciência, história, geografia. Mas aqui nas aulas de ciências nós estudamos algumas ciências, tá? Vamos relembrar aqui, vocês lembram que lá no primeiro trimestre nós estudamos os átomos, moléculas, misturas, transformações reversíveis e irreversíveis. Vocês lembram disso? Lembram que nós falamos lá que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Lembram disso? O que são átomos, moléculas, substâncias? Então, vocês lembram daqueles experimentos que nós fizemos do leite com vinagre? Lembram que foi uma transformação irreversível que aconteceu aí? E lembram também do apodrecimento das frutas, dos legumes? Lembram disso? Também é um tipo de transformação irreversível. Estão lembrados de todas essas aulas que nós tivemos? E aí vem a pergunta: você sabe qual é a ciência que estuda do que são feitas as coisas e que estuda os átomos, as moléculas, as substâncias, os materiais, as transformações e as misturas? Vocês lembram qual é a ciência que estuda as misturas e transformações? Olhem aqui essa imagem. Olhe lá, é a química. Estão lembrados da química? Então, a química é a ciência que estuda a natureza da matéria, os átomos, as moléculas, as substâncias, as transformações. E vocês sabiam que a química, ela está presente em nosso dia a dia, em quase todas as coisas que nos cercam, né, nos materiais e também no nosso corpo, no nosso alimento, nos seres vivos. Lembram da fotossíntese aqui? Olha só, né? A fotossíntese tem muitas substâncias químicas envolvidas nas mudanças de temperatura, mudanças de estados físicos. Lembram disso? Que nós estudamos muitas coisas aqui de química. Então, a química é uma ciência
que estuda, né, os materiais, os átomos, as moléculas, do que são formadas as coisas, que explica um pouco sobre os materiais e do que são feitas as coisas. E assim, com a química, nós estamos sempre descobrindo novos materiais, novas substâncias, não é? Que podem nos ajudar aí no dia a dia, tá certo? Novos medicamentos, novos produtos, não é? Então, a química é uma ciência super importante. E aí, né, continuando aqui a nossa revisão, no segundo trimestre, nós estudamos então as células, estão lembrados disso? Que nós vimos as células das bactérias, vocês construíram modelos de células, também nós estudamos a fotossíntese, como que os seres vivos, eles vivem, né, nos diferentes ambientes da Terra, como que eles se alimentam, lembram lá das cadeias alimentares e as relações que os seres vivos têm no ambiente, não é? Lembra que nós estudamos muitos ambientes. E vocês sabem qual é a ciência que estuda a vida e os seres vivos? É a biologia. A biologia é a ciência que estuda a vida, como que os seres vivos se relacionam e vivem num determinado ambiente. E a biologia tem várias ciências dentro da biologia. Então, olhem aqui essa imagem. Tem a citologia, que estuda a célula, tem a botânica, que estuda as plantas, tem a genética, que estuda as características hereditárias, tem a ecologia, que estuda as relações, as cadeias alimentares, e a zoologia, que estuda os animais. Então, nós vamos estudar aí vários assuntos, né? Em todos os anos aqui do ensino fundamental. E vocês viram aqui, ó, que a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde eles vivem é a ecologia. Olha que imagem bonita ali. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações que existem entre os seres vivos e os elementos não vivos, o ar, a água, o solo, não é? Lembra que nós estamos estudando lá no deserto, nos ambientes da Terra, na Antártica, e nós fomos também para a Mata Atlântica, e nós fomos para a Floresta Amazônica, lembram? Para poder estudar como que os seres vivos eles sobrevivem nesse ambiente. Então, isso é a ecologia, que é uma ciência que estuda, né, os seres vivos e o ambiente onde eles vivem. Também nós conhecemos muitos cientistas, lembram? Muitas cientistas também lembram? Nós falamos do Albert Einstein, nós falamos da Berta Lutz, lembram das pererecas que a Berta Lutz estudava? E também lembram do Arthur Ávila, que é um cientista da matemática. E hoje eu trouxe aqui mais 3 cientistas que eu quero que vocês conheçam, que estudam ecologia. É a Neiva Guedes e a Patrícia Médici. São 2 pesquisadoras que trabalham com os ambientes da Mata Atlântica, são biólogas, não é? E também estudam essas relações de ecologia nos ambientes, não é? E eu trouxe aqui também mais uma, que é a Nina Nazário. A Nina, pessoal, é aquela que escreveu, não é? Um livro, ela escreve vários livros, ela é escritora de vários livros, e nós contamos aqui o livro Nina na Mata Atlântica. Lembram que a professora Alessandra contou pra gente e nós fomos fazer uma trilha na Mata Atlântica com a Nina? Então, vamos relembrar um pouquinho, falando nisso, não é? Sobre quais os seres vivos que existem na Mata Atlântica e como eles se relacionam entre si, falando em ecologia, não é? Quais são
ali os seres vivos e a ecologia dentro da Mata Atlântica. Vamos relembrar aqui? Então, olhe lá, ó. Primeiro, a Mata Atlântica é um ambiente bastante úmido, com muitas chuvas, é um ambiente super fresquinho, gostoso, que nós podemos, né, aproveitar muito, porque vocês sabem, aqui em Curitiba nós temos um pedaço grande de Mata Atlântica, não é? Lá existem muitas árvores que elas ficam próximas umas das outras e faz com que tenha luz e sombra ao mesmo tempo. Isso é muito propício, né, importante para o crescimento e para o desenvolvimento ali de plantas, de animais, não é? Observem o solo da Mata Atlântica, está sempre molhado, cheio de folhas que estão sempre em decomposição, não é? Então isso faz com que aumente a quantidade de seres vivos aí. Por isso que a Mata Atlântica é rica em biodiversidade. Vocês sabem o que é isso? Lembram que nós falamos que biodiversidade é a enorme quantidade de seres vivos que existem num determinado local ou no planeta Terra, não é? E a Mata Atlântica é muito rica em biodiversidade. Então vamos conhecer aqui um pouquinho de alguns animais e plantas que são característicos lá da Mata Atlântica que nós conhecemos aqui nas aulas. Vocês se lembram do macaco monocarvoeiro, ou chamado de muriqui? Lembram desse macaco? Que ele é um animal bastante dócil, eles são bagunceiros, eles fazem muita festa lá na floresta, né? E se dão muito bem, eles não brigam, estão sempre se abraçando, eles se cumprimentam, então são animais muito dóceis e eles vivem no topo das árvores da Mata Atlântica, se alimentam ali de flores, frutos, folhas, e eles são herbívoros, né? E eles estão ameaçados de extinção. Vocês sabem o que é isso, não é? Devido à destruição da Mata Atlântica, muitos perdem a sua casa, o seu lugar onde vive e acabam morrendo. Isso é muito triste, não é mesmo? Então, devemos preservar a Mata Atlântica. Outro animal bem característico da Mata Atlântica é o macaco prego. Olha só, ele também é chamado de mico preto. Esse macaco, ele se alimenta de frutas, larvas de insetos, né? E eles são muito importantes na Mata Atlântica porque eles são dispersores de sementes. Por quê? Eles comem os frutos e as sementes, daí eles, né, eliminam junto com as fezes em vários lugares da Mata Atlântica. E aí ajuda a fazer com que nasça mais árvores, não é? Então, eles são importantes. Vocês estão vendo ali essa relação entre os seres vivos? Então, mas também, gente, os macacos pregos, eles estão ameaçados de extinção também. Então, por isso precisamos pensar na conservação, né, da Mata Atlântica. Vamos continuar aí, ó. Tem as capivaras. Vocês conhecem, não é? As capivaras. A capivara é o maior roedor do mundo. São animais herbívoros, eles pastam principalmente ao entardecer, alimentando-se de grama, de plantas aquáticas. Passam um tempo na água, que serve como esconderijo ali. Vocês já devem ter visto capivaras aqui em Curitiba, nos parques, não é? Então, já existem muitas capivaras, né? E também na Mata Atlântica existem muitos anfíbios, sapos, rãs, pererecas, né? Observem esse mini sapo aí, que bonitinho, não é, pessoal? Também na Mata Atlântica existem muitas aves. Lembram do tietê-sangue, que é símbolo da Mata Atlântica? Também temos o pica-pau de cabeça amarela, temos a jacutinga. Lembram que eu trouxe aqui um exemplar de jacutinga? Taxidermizada, é claro, não é? A araponga, lembram do canto da araponga? É lindo, não é? Então, vocês estão vendo? Existem muitas espécies de animais, mas existem também plantas na Mata Atlântica, como as bromélias,
Vocês já ouviram falar das bromélias? Elas são lindas, não é? E não devem ser coletadas porque são ameaçadas de extinção também. Existem muitas orquídeas na Mata Atlântica, a canafístula, aquelas árvores coloridas que nós vemos, né, de longe, o jequitibá rosa, palmiteiros, o pau-brasil. Então, pessoal, eu quero que vocês agora assistam a esse vídeo que vai ilustrar um pouquinho dessa biodiversidade da Mata Atlântica. Vamos lá, espero que você goste desse vídeo, é muito lindo. Existe uma floresta mais antiga que a Amazônia. Mesmo tendo sido descoberta por europeus há séculos, ela ainda mantém muitos de seus segredos. Vários dos animais dessa floresta só existem aqui. Muito sobre a vida deles permanece envolvido em mistério. E dentro do abraço verde da floresta está uma das maravilhas do mundo. A Mata Atlântica se estende 1000 quilômetros ao longo do litoral do Brasil, do sul temperado do país ao norte tropical. Do litoral, a floresta se estende até 600 quilômetros para dentro do continente, criando uma ampla variedade de hábitats. Há planícies tropicais exuberantes, matas e montanhas, e áreas abertas de pedras e gramados. Os muriquis não existem em nenhum outro lugar da Terra. Eles podem passar a vida toda no topo das árvores. Dividem a floresta com uma incrível gama de outros animais. São os muitos hábitats da floresta atlântica que produziram uma variedade de plantas tão rica que, por sua vez, sustentam a grande gama de animais. Um caleidoscópio de borboletas. Quase 1000 espécies de aves. Mais do que em toda a Europa. As riquezas da Mata Atlântica, principalmente a disponibilidade de frutos, permitem que os tangarás machos passem muitas horas do dia dançando. Mesmo sem uma fêmea, os machos locais se reunirão para praticar sua rotina de dança. E a floresta que margeia os pântanos e riachos é o habitat favorito do cachorro vinagre. Estes animais, um dos menores membros da família dos canídeos, são extremamente raros e pouco se sabe sobre sua vida. O que se sabe é que são altamente sociais, como muitas das criaturas da Mata Atlântica. Nos grupos dessa espécie, existe um macho e uma fêmea alfa que lideram o bando. Eles são os únicos que se reproduzem nesta sociedade. Coatis, parentes dos racuns, são encontrados em toda a Mata Atlântica. Ao contrário dos taperoçus, eles são oportunistas. Auxiliados por um excelente olfato, eles detectam todos os tipos de insetos. Coatis são animais altamente sociais. Os filhotes nascem em um ninho no alto das árvores, e com apenas 6 semanas de idade eles descem e se juntam a outras famílias. Há várias mães, e todas ficam de olho em todos os filhotes. Com um excelente olfato, os filhotes são infinitamente curiosos.
Nesse grupo, os adultos são todos fêmeas. Uma irmandade de apoio onde as mães até amamentam os filhotes de outras mães. Coatis são animais espertos, mas os filhotes ainda têm muito o que aprender, incluindo o que é comida e o que não é. É neste momento que eles percebem o quanto é bom ter mães e tias por perto. No topo das árvores, as mães muriquis cuidam de seus filhotes por mais de 2 anos. Esses macacos são tão especializados que não têm necessidade de sair desse dossel. Aqui eles têm tudo o que precisam. Há folhas e frutas. E quando o ipê floresce, há até um doce néctar. Os muriquis podem ser criaturas gentis, mas não do ponto de vista de uma planta. Suas flores são destruídas. As borboletas sugam a água salgada. Elas concentram o sal no corpo e expelem o excesso de água. A maioria das borboletas se alimenta de flores, como esta bromélia. Esta é uma relação muito antiga e bem-sucedida. A borboleta transporta o pólen da planta e, como recompensa, recebe o seu néctar. Mas as borboletas têm uma fraqueza como mensageiras. Elas são voadoras delicadas. Quando está nublado ou chovendo, elas têm que se abrigar. Mas como a maior parte da Mata Atlântica é constituída por floresta tropical, isso se tornou um problema para as plantas. Um novo mensageiro era necessário. Beija-flores. Eles são animais de sangue quente e conseguem voar sob as piores tempestades. Se por um lado as borboletas são impedidas de voar devido ao mau tempo, os beija-flores atravessam a chuva carregando o pólen. Para quem não é exigente, como os coatis, a Mata Atlântica é um local enormemente complexo. Há muito para os filhotes aprenderem sobre predador e presa. Os muitos riachos e rios são estradas tanto para os coatis quanto para os cachorros vinagre. A rã da cachoeira.
Como a maioria das rãs, o macho canta para atrair uma parceira. Mas quando seu canto fica abafado, o macho tem outra maneira de atraí-la. Se você não pode ser ouvido, talvez uma pequena dança possa funcionar. Certamente irresistível para qualquer fêmea. A grande variedade de árvores, cerca de 450 espécies em um único hectare, significa que haverá frutos o ano inteiro. Os muriquis estão a salvo em sua fortaleza no topo das árvores, mas a presença de uma onça é causa de preocupação. Versão Marshmallow São Paulo. E aí, vocês gostaram do vídeo? Ele é maravilhoso. Vocês conheceram quantos animais, quantas plantas e quais as relações ali, a ecologia da Mata Atlântica, não é? E aí, agora, né, vamos continuar aqui relembrando as tarefas. Vocês lembram desta atividade aqui que eu falei para vocês? Construírem um modelo de floresta lá, utilizando papel, jornal, rascunho, não é? Lembram dessa atividade que eu passei para vocês? Então, olha só, eu recebi aqui da Escola Municipal Batel uma cartinha e também a imagem, não é, de uma estudante chamada Nayê. Ela mandou uma carta dizendo assim: Oi, professora Santina, tudo bem? Eu sou Nayê, sou africana do país Guiné-Bissau. Eu estudo na Escola Municipal Batel. Lá no meu país tem vários tipos de animais. Beijinho no ar. Ai, que lindo, Nayê, muito obrigada, para você também. E depois, olha só que legal a maquete que a Nayê fez, mostrando ali, né, as árvores, como que é a Mata Atlântica, né, que existe também lá no país dela, que é a Guiné-Bissau. Parabéns e para vocês todos que fizeram também essa atividade, não é? Muito legal, quero que vocês façam aí se não fizeram. Depois também, pessoal, na aula passada, eu passei uma tarefa para vocês de elaborarem cadeias alimentares com os seres vivos da Mata Atlântica. Vocês lembram? Fizeram aí? Lembram que nós falamos como que constrói uma cadeia alimentar? Espero que vocês tenham aprendido, não é? Que começa com um produtor, um consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e os decompositores. Mas então, agora que vocês assistiram ao vídeo e também, né, alguns que eu relembrei aqui, vamos construir junto comigo aqui uma cadeia alimentar com seres vivos lá da Mata Atlântica? Então, olha só, eu escolhi lá do vídeo que eu passei para vocês, né? Então, o produtor, eu coloquei ali plantas, não é? Que tem muitas plantas na Mata Atlântica, muitas árvores, não é? E quem é que se alimenta das plantas ali, que é o consumidor primário? Eu coloquei aqui os coatis. Os coatis, vocês viram ali, se alimentam, né, de raízes e pequenos frutos e o que tem ali. Quem
se alimenta dos coatis na Mata Atlântica? Eu pus ali o cachorro vinagre. Vocês viram no vídeo o cachorro vinagre? Ele é um animal carnívoro, então ele é consumidor secundário. E quem pode se alimentar ali do cachorro vinagre, que a gente viu também? Eu pus a onça pintada, que é o nosso lindo símbolo da Mata Atlântica, não é? Então, ó, eu construí essa cadeia alimentar aí. E você pode construir outra também, tá? Com os animais da Mata Atlântica. E depois, é claro que nós não podemos esquecer que existem os decompositores, os fungos, as bactérias. Na Mata Atlântica também existem muitos tipos de fungos que ajudam ali na decomposição de toda a matéria orgânica ali que vai morrendo, não é? Então, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas até aqui nas aulas de ciências. Sabe por quê? Porque estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre a ciência, os cientistas, a química, a biologia, a ecologia, não é verdade? E falamos um pouquinho da Mata Atlântica. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos iniciar o terceiro trimestre. E aí vamos começar a trabalhar aqui um assunto bem legal. Vocês querem saber quais são os conteúdos do próximo trimestre? Então assista esse pedacinho de vídeo que eu vou passar para vocês aí, depois eu já volto. E aí, vocês gostaram? Viram? Foi uma amostrinha aqui do que nós iremos aprender nesse terceiro trimestre. Vai ser muito legal, vocês viram? Nós vamos aprender sobre astronomia, sobre Terra e Universo, onde nós moramos nessa imensidão do universo, quais são os outros planetas, o sistema solar. Nós vamos também fazer algumas viagens espaciais aqui, junto com alguns astronautas. Nós vamos visitar a Estação Espacial Internacional, vamos conhecer como que os astronautas, eles vivem, né, lá nas viagens espaciais, como que eles comem, como que eles fazem xixi, cocô. Ai, vai ser muito legal a nossa aula. Então, pessoal, não percam, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Então, fiquem bem, muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!